Deus, e eu tenho certeza que Deus nessa noite vai te dar um direcionamento, e após essa live eu creio que você vai sentir alívio em Deus. Amém? Eu vou orar e depois o pastor Iratã vai puxar aí, né, essa fila, e ele é o cara que está mais preparado hoje aqui. Não fala isso não fala isso não. Ele é o cara que está mais preparado hoje aqui. O cara que está mais preparado tem uma folha, o cara que está menos preparado tem 3. Tem isso aí. Da sua, sim. A sua é 3 folhas. Vamos orar. Ora para Deus fazer um milagre. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Pedimos a Ti que o Teu coração, Senhor, nos conduza nessa noite. Que a Tua vontade permaneça em nosso meio. Estamos aqui em alegria, Senhor. Estamos aqui em unidade. Estamos aqui em comunhão. Mas o desejo do nosso coração nessa noite é abençoar essa pessoa que está do outro lado. Essa vida que está aí, que está preocupada, que está ansiosa, que está se desgastando com os problemas do dia a dia. Nós queremos abençoar essa pessoa através da Tua palavra nesse dia, Senhor. Que o Teu coração possa se revelar nessa noite em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. É contigo. Fechado? É com você. Vamos lá, pessoal. Se você puder e tiver uma Bíblia aí, É com você. convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28 até o versículo de número 30. Vai ser o texto da abertura das nossas falas. Nós vamos falar sobre descanso. Eu quero colocar um tema para essa minha reflexão: encontrando o verdadeiro descanso. Quando a gente coloca dentro de uma frase a palavra verdadeiro, é porque existem outros descansos que não são verdadeiros. E aí eu já vou dar logo a letra para você. Descanso verdadeiro só em Jesus. Só nele. Só ele tem um descanso de fato verdadeiro para as nossas vidas. Então vamos lá, vamos ler o versículo. O texto é muito conhecido, né? Versículo 28 do capítulo 11 de Mateus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. É muito pertinente esse tema para essa noite de hoje, falar sobre leveza, sobre alívio, diante de um momento, e aí está muito desgastante, eu sei, de extrema dificuldade para todos nós. Mas nós estamos aqui com uma proposta de falar sobre descanso, sobre o verdadeiro descanso, e é claro que esse verdadeiro descanso está em Jesus Cristo. Hoje vamos falar um pouco sobre a busca pelo descanso, porque muitas pessoas nesse período estão buscando um lugar para um descanso, para um repouso, e aí a gente poderia falar, e eu creio que os meus colegas vão falar sobre uma variedade, né? O leque é muito grande para falar sobre descanso de alma, de corpo, de espírito, enfim, físico, e por aí vai. Mas é exatamente nesse período que muitas famílias, muitas pessoas estão se retirando para o litoral, chacras e outros lugares em busca de um descanso, em busca de um tempo em que elas possam descansar e recarregar as suas baterias. Jesus, ele traz essa proposta em um tempo, e aí é claro, irmãos, que quando Jesus chega no capítulo 11 e no versículo 28, ele ergue a sua voz e ele faz um convite, né? Porque o versículo, ele abre o versículo assim: vinde a mim. É feito ali um convite, uma proposta diante de um olhar clínico de Jesus. Ele identifica, né, que há um desgaste, ele identifica que há um fardo pesado, ele identifica que há pessoas cansadas, que há pessoas que estão carregando uma carga que está fazendo mais mal do que bem. E aí Jesus traz essa proposta de alívio, de descanso. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho que ir até o Gênesis, falar sobre a obra da criação.
E Deus nos ensina ali, queridos, não é uma doutrina, Deus nos ensina um princípio. Não que nós estávamos falando, eu e o Shell aqui, não que Deus necessitaria naquele tempo, naquela época, em qualquer tempo de descanso. Mas Deus queria nos ensinar, porque Deus sabia das nossas limitações e que o homem, ele precisaria de refrigério. Ele precisaria de um tempo de descanso. Até porque nós somos limitados. E quando Deus conclui toda a obra que ele tem que concluir, e o texto vai dizer lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 3, que ele, depois de concluir toda a obra, ele abençoou aquele dia e no sétimo ele descansou. O que é que eu entendo aí? Há um tempo de trabalho, há um tempo de dedicação, mas também há um tempo em que você tem que pausar o seu trabalho, pausar as suas atividades para você descansar. Deus nos ensina este princípio para o nosso bem-estar. Não que ele necessitasse de descanso, porque ele não cansa, ele não dorme, ele não cochila, ele é Deus, né? Mas nós precisamos sim. Agora, falando um pouquinho sobre por que, né, devemos buscar o descanso. Porque Deus se preocupa com o nosso descanso. Porque Jesus se preocupa com o nosso desgaste, né? Porque há um tempo em que a gente se desgasta com situações, com ativismo e com tantas outras atividades que nós temos no dia a dia, muitas responsabilidades profissionais, familiares, igreja, e a somatória de tudo isso gera desgaste, gera cansaço. E eu quero falar para vocês que o descanso, né? O que é o descanso? Por que Deus se preocupou com o descanso? Por que ele é importante para nós hoje? Há um tabu enorme, meus amigos, em torno disso. Por muito tempo eu ouvi dos líderes, o crente não para, o crente, se ele cansar, Deus renova a sua força, e ele vai voar, ele vai correr, não vai cansar, né? Querendo nos colocar uma capa de super-homem, né? É claro que a gente entende esse texto de uma outra maneira, vamos deixar isso para lá um pouquinho, mas nós somos feitos de carne e osso. Né? Eu falei para um dos donos da empresa que eu trabalho, ele falou, nós temos que trabalhar. Eu disse, mas eu estou cansado, eu não consigo mais, porque há um tempo, a gente precisa. Se lá no Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo determinado para o trabalho, mas também há um tempo determinado para o descanso. Agora, para quem é dado o direito do descanso? Eu faço essa pergunta. Para quem é dado o direito de buscar o descanso? Jesus vai responder isso no texto. Para todos. Isso inclui eu e você. Precisamos nos conscientizar dos nossos limites, né? Muitas vezes alguém pergunta para a gente, como é que você está? Parece que você está cansado, parece que você está desgastado. Engraçado, posso falar uma coisa? Nosso último encontro, o Dani depois me mandou mensagem, né? Que a gente se reuniu, aí ele estava preocupado comigo, aí ele me mandou uma mensagem, né? 1h30 da manhã, né? Foi 1h30 da manhã ele me mandou uma mensagem, e aí, tá tudo bem e tal, percebi que você estava meio, né? Ele notou algum cansaço, algum desgaste, eu falei, não, Dani, tá tudo bem, é coisa do trabalho e tal. Mas olha como é interessante essa questão de você estar cansado. Os seus amigos, os seus familiares, eles percebem isso. Quando há essa percepção? É quando a energia, a movimentação, a interação com aquele ambiente onde você está fica comprometido. É por isso que Jesus vai dizer assim, vinde a mim todos os que estão cansados. Eu quero falar para você que está aí lutando, batalhando para resolver problema, para achar resolução para isso, para aquilo outro. Jesus nessa noite fala para você, ele tem um convite para você, é para todos aqueles que estão cansados. Você está cansado de uma situação? Você está cansado de um problema? É hora de você se refugiar em Jesus. Porque Ele pode te ajudar nessa dificuldade. Ele vai dizer assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Olha que coisa linda, olha que proposta maravilhosa. Tudo que a gente precisa de alguém que chegue para nós e diga assim, eu vou dividir a carga com você. Coloca um pouco do teu cansaço, da tua dificuldade sobre mim, porque eu vou te ajudar.
Essa é a proposta que nós temos para você nessa noite. Essa é a proposta que Jesus tem para você nessa noite. Uma proposta de alívio. Uma proposta de alívio de carga, alívio de peso. É uma proposta de um tempo de descanso para a tua vida. Então, a pergunta que eu faço é: para quem é dado o direito do descanso? Para todos aqueles que estão cansados. Terceiro, por que devemos buscar o descanso em Deus? Por que, queridos, devemos buscar o descanso em Deus? Porque nós vivemos uma época, olha, há muitos anos atrás eu não conhecia essa palavra, estresse. Você pergunta para as pessoas, eu estou com estafa, eu estou com... há uma série de palavras aí para identificar o estado de cansaço da pessoa. Eu estou com um desgaste emocional muito grande. E tudo isso influencia na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas relações e principalmente na nossa relação com Deus. Por isso é tão importante você buscar um descanso em Deus. Por que devemos buscar o descanso em Deus? Porque ele é necessário, porque nós somos limitados, porque nós nos cansamos, a gente se desgasta com situações e com problemas e ele tem um tempo para nós de descanso. E em quarto lugar, quais são os benefícios do descanso? Caramba, você tá uma enciclopédia hoje, hein? Você acha? Então estudou, cara. Já estou terminando. Que bom que Existem benefícios para o descanso. O primeiro benefício do descanso, querido, é o alívio da nossa carga. Preste bem atenção. Se você for ao supermercado e você comprar um pacote de arroz e você tiver que caminhar 1 quilômetro com esse pacote de arroz, com certeza, os primeiros metros que você começar a caminhar, ele vai ser 5 quilos. No final ele vai triplicar, ou se não quadruplicar de peso. Porque o percurso vai exigir de você um desgaste. Não é que os 5 quilos se transformou em 20 quilos. Foi a sua força que diminuiu. Foi sua capacidade de resistência, sua bateria, melhor dizendo, ela descarregou. Não totalmente, né? Mas ela ficou comprometida na sua capacidade total. Então, esse é o primeiro benefício do descanso, o alívio. Como é bom, irmãos, você tirar uma carga, um peso dos seus ombros. Quem já não passou por esse momento aqui, meus amigos, de quando se livrar de uma situação, nossa, parece que eu tirei 1 tonelada dos meus ombros. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Ele quer tirar todo o excesso de peso sobre os teus ombros. Porque sabe o que acontece? Quando a gente carrega o sobrepeso, e eu trago isso para a parte física, quando alguém está com sobrepeso, os seus joelhos, os seus tornozelos, as suas pernas começam a sofrer alterações, desgastes. Nessa noite, Jesus quer aliviar o teu peso. Uau! Nessa noite, em segundo lugar, Jesus quer trazer para você um alívio para a sua alma. Quantas pessoas estão com a alma cansada? E quando a gente fala de alma, meus amigos, a gente fala daquele lado das emoções, né? Aquela pessoa que está sempre alegre, sempre para frente, emotiva, tudo para ela está tudo bem, tal, mas existe um momento em que quando a alma se entristece, a gente logo reflete o cansaço. E Jesus vai dizer assim: eu tenho alívio para vocês, eu vou aliviar a carga de vocês, mas também eu estou preocupado com a alma de vocês. Talvez o que está pesando sobre os seus ombros não é o peso físico, mas a sua alma está cansada. E nessa noite Jesus tem descanso para a sua alma. E em terceiro lugar, para mim finalizar a minha fala, Jesus tem renovo físico para a tua vida. E sabe o que me chama mais atenção nesse texto? É que Jesus vai usar a seguinte palavra: aprendam comigo. Eu vou ensinar vocês. Olha como isso é importante. Olha como falar de descanso, como ter um tempo de descanso, como ter consciência sobre o descanso é tão importante. Jesus diz: aprendam. Eu vou ensinar vocês. Eu sou humilde. Eu tenho humildade para ensinar para vocês. Tenho humildade para entender. E aí a gente precisa ser humilde para aceitar que nós estamos cansados. Por muito tempo eu vesti essa capa de super-herói. Não estou cansado não. Vou dar conta. Vou levar o negócio. Mas, irmãos, e aí é inevitável. Qualquer pessoa cansada, pastor Daniel, a sua agilidade é comprometida.
a sua capacidade de raciocínio intelectual é comprometida. Uma pessoa cansada fisicamente, ela não tem condições físicas de suportar nenhuma caminhada que exija mais dela. Eu quero concluir essa minha fala dizendo que o convite de Jesus é para todos, aqueles que estão cansados. Se você está cansado nessa noite, eu te convido a um descanso, verdadeiro descanso, na pessoa do Cristo ressurreto. E Ele vai com certeza dividir a carga com você. Ele vai aliviar a carga que está sobre os seus ombros. Jesus chega em um tempo em que as autoridades religiosas colocam jugo sobre as pessoas, coloca fardo sobre as pessoas. E nós estamos vivendo em um tempo em que estão colocando fardo sobre nós. A empresa onde nós trabalhamos, os nossos patrões colocam fardo sobre nós. A família coloca fardo sobre nós. A igreja coloca fardo sobre nós. A sociedade coloca fardo sobre nós. Mas Jesus, nessa noite, Ele tem uma proposta de descanso para você. Ele quer aliviar o teu fardo. Ele diz assim: venha a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus te abençoe. Vamos subir a música para o Tan. Uma verdadeira enciclopédia hoje. Gastou tudo aqui, pastor Ney. Rapaz, gastou tudo aqui. Quero fazer um pedido, você que não compartilhou a nossa live, dá uma força aí pro nosso ministério, compartilha a nossa live. Você que está nos acompanhando ainda, que não curtiu a página da nossa igreja no Facebook e nem no Instagram, por favor, Comunidade Rocha de Refúgio. Repete aí, Tan. Os meus seguidores, eles estão assim: eu amo vocês. Muito obrigado, porque muitos dos meus seguidores estão aceitando a minha sugestão para se inscrever, para seguir a página Rocha de Refúgio no nosso Instagram. Segue nós lá, Iratã Feitosa. Escreve lá, se inscreve no nosso canal aí, na nossa página, vem nos conhecer melhor. Tem muito conteúdo lá, nosso vídeo está sempre postando uma novidade lá. Vem com a gente. Quem é que vai agora? Eu vou. Deixa eu ir agora. A minha também é pequenininha, depois eu fiz pra matar. Que bom, rapaz. Eu não tenho nada pra falar. Não, que bom, que até agora há pouco os caras estavam me empurrando pra ser primeiro. Agora os caras querem brincar. Vamos lá. Vai, Dani, você abriu a mente dos caras. Vai, Dani. Vamos embora. Você tá tão bonito, pessoal. Bonito e enxerga também, né? Que se tivesse sem ele, tava certo. Se tivesse ele, só a graça. Bom, vamos lá. Pessoal, é tão interessante. Eu quero pegar um gancho no texto que o pastor Iratã leu. Não era esse texto que eu ia ler, mas você acendeu um negócio aqui dentro de mim. Quando Jesus está dizendo assim, vinde a mim, tem uma proposta muito séria nisso aí, porque o cansaço ele tem o poder de mudar a minha direção. Quando Jesus ele disse vinde, é porque o cansaço me tirou de perto dele. Meu Deus. E quando o cansaço nos tira de perto de quem pode trazer o alívio para mim, por quê? O que o cansaço ele faz com o ser humano? Primeiro que a gente precisa identificar os nossos cansaços, né? A gente está falando de um Deus que vai trazer descanso para nós, mas a gente precisa estar preparado para discernir e identificar aquilo que me trouxe o cansaço. A Bíblia vai dizer, cara, que não estejais ansiosos com coisa alguma. Ou seja, a ansiedade causada pelo próprio cansaço vai me fazer separação entre aquele que pode me trazer o repouso. Amém, igreja? Amém. Porque se ele está fazendo uma proposta e um convite, vem a mim, é porque eu estou distante dele. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí sabe o que acontece, pastor Iratã? A gente, quando está cansado, a gente entra em crise. Porém, a gente se esquece que nós temos um Deus que nunca vai entrar em crise por conta das minhas crises. Uau, isso aí. Não é? Olha que interessante isso aqui. Quando eu estava estudando um pouquinho para falar nessa noite, nessa questão de que Deus ele não vai entrar em crise, porque o nosso cansaço faz com que a gente perca a confiança num Deus que fez uma promessa a nós. O cansaço ele tem um poder de fazer com que a nossa memória ela fique curta e a gente não entenda os propósitos de Deus para a nossa vida.
Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel de tirar eles em 40 dias para chegar na terra prometida. Os caras se esquecem da promessa, o cansaço vem sobre eles, e o que o cansaço faz com a gente? Faz a gente ficar rodando em círculos, sem direção, sem saber para onde vai, e o Senhor fazendo um convite: vinde a mim. Só que a gente está tão cansado que a gente já passa pelos lugares várias vezes e fala: cara, já passei por aqui, não é possível, o caminho não muda, e o Senhor dizendo assim: vem, cara, porque você longe de mim, as coisas não vão mudar, vão ser sempre as mesmas. Quer uma prova disso? A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 7, olha que poderoso isso aqui, minha gente, você precisa entender isso aqui. A Bíblia vai dizer, livro de Eclesiastes, capítulo 1 e o verso 7, vai dizer assim: olha, quando a pessoa está cansada, o que ela faz? Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá se tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, e nem se enchem os ouvidos de ouvir a mesma coisa. Ou seja, a pessoa corre, Ney, para encontrar descanso na natureza. Não é? Já viu? O cara quando tá doidão, a natureza, a energia. Que energia? É Deus, cara! E Deus está dizendo, quando você está cansado, você quer encontrar desculpas, você quer ter subterfúgios para você vencer isso e dizer: não, vou descansar. E você não vai encontrar descanso para sua alma. Aí o livro de Tiago vai dizer assim: todo dom perfeito vem de Deus, a qual não há sombra de variação. A gente é cansado, a gente muda o que a gente quer, mas o Senhor está dizendo: vinde a mim, eu sou o mesmo, eu não vou mudar nunca com você. Encontrarei descanso para as vossas almas. Eclesiastes capítulo 5, verso 2, vai dizer assim: não te precipites com a tua boca de falar qualquer coisa, porque quando a gente está cansado, irmão, a gente vai abrir a boca e vai falar o que a gente acha, o que vem na cabeça, porque a gente está cansado. Identifique o teu cansaço, não troque a tua rota. Descanso é só nele. E ele vai dizer: não adianta, cara, tu vai ficar olhando para os rios, sabe? Vou para um sítio, vou me descansar. Deita lá na rede, aí vai ficar olhando a árvore balançar. Ela vai balançar por causa do vento, cara. Se ela balançar mais para cá, é o alívio que está chegando. Não, o Senhor vai dizer assim: a natureza vai fazer o seu percurso normal o tempo todo. Os rios vão continuar descendo e aquilo não vai encher. Seus olhos vão continuar vendo as mesmas coisas repetidas. Porém, quando você corre para o Senhor, Ele tem novidade de vida para você. Deus te abençoe. Já foi? Já foi, cara. Vamos subir a música do pastor Daniel. Tem que mandar foguinho. Caramba! Olha só, disparou. Cansado perde a rota ainda. Cansado perde a rota. É por isso que ele disse: volta, vinde a mim. O seu caminho está errado. Não é aí que você vai encontrar o descanso, é em mim, Identifica aí. Ele não cansa, cara. Ele não tosqueneja, ele não dorme. Ney, passa água pra mim, por favor, Ney. Obrigado. Já compartilhou nossa live? Ainda não. Então, obrigado, compartilha. Eita, glória. Vamos lá. Tem mais alguém aqui? Seu Joe? Tem um senhor, meu Deus. O Joe. O senhor, meu bispo. Ele tá me afrontando. Tá. Eu não achei que ele te chamou de velho. Assim. Pastor Michel está com a palavra. Prega. Eita, glória. Queridos, pegando um gancho aqui, Todo mundo de tudo que foi lido, eu acho interessante que quando Jesus diz vinde a mim, é porque ele tem um pano de fundo para isso. Teólogo é outro nível, né? Você sabe aquela proposta que você só pode receber uma crítica daquele que já construiu alguma coisa? Sim. Então, se Jesus está dizendo vinde a mim, é porque ele tem fundamento para te resgatar e te erguer novamente. Se você for para Isaías 64, verso 4, ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
em algumas traduções, que dele descansa. Eu não sei em quem você tem descansado. A minha pergunta é, aonde você tem depositado a sua cabeça, em qual tipo de travesseiro? Será que esse travesseiro tem sido Deus e você tem descansado nele? Ou será que as circunstâncias da vida têm te levado para outros lugares, como diz o pastor Daniel aqui? Isso me lembra uma história interessante que você deve conhecer, de José. A história fala que José ele teve um sonho. José ele foi levado e vendido pelos seus irmãos, porque seus irmãos tinham inveja dele. José foi vendido como escravo. Entenda bem, José foi vendido como escravo, caiu na casa de Potifar, foi tentado. E cara, se você não falar para mim que José não descansou em Deus, eu não sei quem descansou. O cara ele fugiu da mulher de Potifar. E se a história diz que ele fugiu, não deve ser porque a mulher de Potifar era feia, não, porque senão ele tinha aguentado a bronca. O cara foi preso, revelou sonhos, pediu para que o copeiro lembrasse dele, mas o copeiro não lembrou dele. O que eu acho mais interessante é que Deus já tinha um propósito para José. Mas José tinha que se esperar no Senhor. José tinha que descansar no Senhor. E para resumir essa história, eu acho tão interessante que no final, lá em Gênesis, no capítulo... No último capítulo de Gênesis, no 50, no verso 14, a história vem dizer que José já tinha se transformado em governador. José já estava, através da vida dele, abençoando aquele lugar e abençoando outros lugares. E aí eu entendo o porquê é importante você descansar em Deus. Quando eu olho para José aqui, eu vejo uma história de superação, uma história de confiança e uma história em descanso. A história de José aqui é a coisa mais linda, querido, porque eu aprendo que quando nós aprendemos a descansar em Deus, a primeira coisa que Ele retira de nós é o ressentimento. Quando eu descanso em Deus, não existe amargura, não existe ressentimento, não existe dor que possa me tirar o sono e me tirar a paz. E sabe por que hoje a população mundial ela tem essa doença que o Tan citou aqui, o estresse, a depressão? É porque as pessoas não têm deixado o Espírito Santo preencher o coração delas, não têm depositado a esperança em Deus, não têm descansado em Deus. E aí você fala, pastor Michel, não é tão fácil assim. Eu te entendo, queridos. Nós somos humanos, nós passamos por lutas. Hoje eu falei para o bispo, eu vou lá para ouvir, porque nós estamos numa demanda aí hoje lá na empresa que era mais de 1.200 e-mails para a gente dar retorno. Mas eu entendo que quando eu descanso em Deus, isso não pode tirar a minha paz. Porque a minha paz não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem de Jesus Cristo. Uau. Eu entendo que José aqui, quando ele entendeu isso, ele não se tornou uma pessoa ressentida. Ele não se tornou uma pessoa amargurada. Mas ele descansou e ele tinha a paz de Deus sobre a vida dele. Ao ponto de no final, quando o pai deles morre, eles vão sepultar o pai dele, os irmãos dele chegam dele e falam, olha, o pai falou para você nos perdoar. E José ele vem dizer o seguinte, não temais. Acaso estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Olha quem descansa em Deus. Mas o mal que tu tentaste se transformou em bem. Porém, Deus tornou o mal em bem, para fazer como vestes agora, que se conserve muita gente em vida. Posso te dizer algo profético? Eita! Quando você descansar em Deus, você vai receber autoridade para abençoar e resgatar vidas. Deus. Talvez não seja de um microfone, talvez não seja em cima de um púlpito, mas talvez seja de quem mais precisa, a sua casa, o seu lar, a sua família. Manda fogo nele. Porque não adianta, querido, nós influenciarmos uma multidão e nós perdemos a nossa vida e a nossa casa. José entendeu isso aqui. E eu corro aqui para terminar, que eu sei que o meu bispo tem algo de Deus para entregar aqui para a gente. Nada aqui. Eu passo um pouquinho, eu corro ali para... Quando eu penso em descanso, eu corro para aquela passagem
de Lucas 8:22. Aonde Cristo ele chega e pega os discípulos e ele fala o quê? Atravessemos para o outro lado. A Bíblia fala que o mar ficou revolto. Teve uma grande tempestade. Mas Cristo estava onde, pastor Natan? Descansando no barco. E aí o que nós esquecemos, que muitas das vezes que em meio à tempestade que nós vivemos, lutamos, batalhamos, Deus está no barco, querido. Jesus está dormindo no barco. Mas isso não significa que ele não está com atenção, não, pelo contrário. Porque ele está te ensinando aquilo que o Tan ensinou, que você também tem que descansar nele. Que nós não podemos nos afligir, sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus também. Talvez não saia do jeito que você planejou, mas pastor, olha, eu planejei algo assim, aquele jeito, mas Deus talvez ele tenha planejado tudo diferente para você. Ele tem, quando eu descanso em Deus, entenda, ele tem o poder sobre o mundo físico, cara. Isso é abençoador demais. O mar pode ficar revolto, mas Jesus, se ele está no barco, basta somente uma ordem dele, então descansa no Pai, cara. Pastor, mas as lutas, descansa em Deus. Os discípulos ali, eles achavam que iriam morrer. Ao ver aquela situação, que estava tomando uma proporção catastrófica gigante, eles correm, vão até Cristo acordar o mestre. E o mestre ali repreendeu o vento. O teu Deus, ele tem poder para repreender a tempestade, seja ela qual for. Deus, ele tem poder de acalmar o mar, seja ele qual for sobre a sua vida. Mas eu termino aqui, e o que me chama mais atenção aqui é que os discípulos não se apegaram a algo importante que Jesus Cristo tinha falado. O mais importante eles não se apegaram, pastor Ney. O verso 22 diz assim, olha: aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Então, por que você está com medo? Se ele disse passemos, é porque você vai chegar até o final. Eita. Ele não falou, nós vamos afundar no meio do caminho. Não, Jesus disse, passemos para o outro lado. Então, por que os discípulos temeram? Porque não ouviram a voz do Senhor, porque não descansaram nele, porque se eles tivessem guardado essa palavra profética, eles iam passar pela tempestade adorando a Deus, cara. É isso aí. Pegou? Peguei. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. E aí eu termino aqui. Eu termino aqui dizendo uma frase que me chamou muita atenção e eu estava me apegando a isso. O maior nível de fé é quando você descansa em Deus. Eu termino aqui. Menino bom. Deus te abençoe. Vamos subir a música agora, pastor Michel. Louco, hein? Eu vou cantar um pouquinho dele para ajudar essa palavra. Posso? O caderno que estava em branco Está com a força pergaminho ressurgiu. Cala a boca, Michel. É, tudo a ver com a pregação, né? Eu nem gosto dessas coisas. Eu quero fazer alguns comentários aqui, já não vou nem pregar, perto do que fui nutrido aqui, abastecido. E você que não compartilhou a live ainda, compartilha aí. O Tan, o Dani, o Shell falaram muitas coisas aqui. E eu fui escrevendo algumas coisas aqui que eu achei muito interessante. Primeira coisa que eu acho que é de suma importância
falar novamente aqui uma palavra que o Dani falou. O cansaço muda a nossa direção. O cansaço muda a nossa rota. E aí um texto me vem à cabeça. O Elias aparece no capítulo 17 entrando no palácio de Acabe. E ele diz a Acabe que não vai mais chover enquanto ele não orar. Daí o Elias entra em convivência com os corvos e é alimentado por eles. Após isso, ele vai para a casa da viúva de Sarepta, que não tem nada para comer. E lá ele vive o milagre da multiplicação. Após o milagre, o filho da viúva morre. E Elias agora tem que ressuscitar o menino. Partindo daí, após 3 anos e meio aproximadamente, a voz de Deus vem a Elias e manda ele voltar para Samaria. E ele vai ali enfrentar Acabe e os profetas de Baal. Ele encontra Obadias no meio do caminho, vai até Acabe, faz o desafio, ora. Fogo do céu desce. Após fogo do céu descer, Elias mata os profetas de Baal. Ao matar os profetas de Baal, sobe até o ponto mais alto do Carmelo. E lá ora 7 vezes para que venha chuva. Milagre aconteceu, choveu. Jezabel fica sabendo de tudo isso, se levanta e diz: vou te matar. Elias desestrutura, eu penso. Um cara que vem numa sequência de grandes trabalhos, tendo êxito e desempenho, nesse exato momento, está com tanta pressão dentro dele, que uma única palavra de uma única mulher desestabiliza ele. Ele foge. Foge pelo deserto, deixa o seu moço em Beceba e vai caminhar sozinho. Um anjo aparece ele, alimenta ele. Ele dorme, mas esse descanso não é como foi falado aqui, porque às vezes a gente busca a natureza, a gente busca lugares para encontrar descanso. O Elias não encontrou descanso nesse sono, não encontrou nessa praia, não encontrou nessa fazenda. Por quê? Ele precisava encontrar isso dentro dele. Anda 40 dias no deserto. E aí quando chega lá no capítulo 20, deixa eu ver se é isso mesmo. No capítulo 20, Deus aparece para ele e pergunta uma única coisa: o que é que você está fazendo aqui? Nitidamente, ele saiu da direção. Por quê? Cansaço. Tá o tempo todo trabalhando, e aí perdeu a rota da vida, perdeu o destino, perdeu a concentração, perdeu o foco naquilo que estava fazendo. Nós temos que ter um foco todos os dias e precisamos entender que um período de descanso vale muito mais. Eu estava lendo uma coisa em Jeremias, entenda uma coisa, um período de descanso ele vale muito mais do que 24 horas de trabalho ininterruptas. Por quê? O descanso é coisa de Deus. Foi até o texto proposto pelo Dani, que a gente começou essa fala, Salmo 127, versículo 3, o descanso é coisa de Deus. O que diz lá, Dani? Você lembra? Aos seus amados, ele dorme. Quando, e aí vou lembrar de uma ministração do Dani que falou muito ao meu coração. Quando Deus vai dar Eva ao Adão, o que ele dá ao Adão primeiro? O sono. O descanso. E eu preciso entender isso. Que descanso é de Deus. O Tan falou isso aqui. Deus trabalhou durante 6 dias. E ao 7º dia fez o quê? Ele precisava de descanso, Tan? Não. Agora Deus é Pai, não é? Sim. E nós somos a imagem e semelhança dele, não é? Quando Deus faz alguma coisa, significa necessariamente que ele tem necessidade de fazer? Não. O que ele está fazendo? Ensinando. Deus está projetando. Tem gente que Deus não precisa amar. Estou falando aqui exageradamente. Mas Ele ama para ensinar você que é preciso amar. Tem coisas que Deus faz que não é necessidade de Deus. É Deus projetando paternidade em você. E cara, se Deus descansou, por que é que você tem que viver para o mundo, viver para o trabalho? Se Deus tirou um tempo, por que é que você tem que viver para o ministério? Por que é que você tem que viver para isso, viver para aquilo? Achando
que você com seu esforço vai conseguir mover uma palha na tua eternidade. Não vai. E você precisa ter esse entendimento. Aí vem Jesus do Novo Testamento e ele diz assim: vinde a mim. E os meninos já falaram muito sobre esse vinde a mim aqui. Mas esse vinde a mim também é quando Jesus decide devolver a rota àquele que se perdeu. Uau. Porque Isaías vai falar que esse povo andava na escuridão. E de fato eles viram uma luz brilhar. Mas quando você está tanto tempo numa escuridão e aparece uma luz, você consegue caminhar? Aí Jesus entra nessa escuridão e fala: vem, vem. Eles não estão vendo, mas eles estão ouvindo. Jesus, quando fala vinde, ele está dizendo assim: eu vim devolver a rota da eternidade para vocês. Por isso que quando Jesus fala assim: para, vem para o quarto, fala comigo, ora um pouquinho. Sabe o que Jesus está fazendo? Está corrigindo as rotas da nossa vida. Tem crente que é besta. Ele acha que o quarto é o lugar para ele sair de lá soltando raio da mão. O secreto é o lugar onde Deus renderiza a nossa rota. É onde Deus nos coloca no eixo de novo. É quando ele fala para você: vinde. É quando ele abre os seus olhos. É quando ele destapa os seus ouvidos. Por isso você tem que passar tempo com ele e ouvir ele dizendo: vinde. Porque esse quarto é restabelecendo a rota. Se você sair da tua casa com o GPS do celular ligado e de repente você perder o sinal e você mudar o caminho, o teu telefone não consegue te devolver a rota de novo, porque ele não tem sinal, não tem internet. A vida espiritual não é diferente. Só porque você recebeu um projetinho, um plano, uma visão, você acha que pronto, tá tudo feito, tá tudo acabado. Existem momentos que você tem que parar, realinhar a rota. Eu estou falando com amigos aqui, empreendedores, gente que lidar com gente. Tem hora que você tem que parar, avaliar como você está na caminhada. É por isso que você precisa entender que você precisa de descanso. Porque quando você entende isso, você fala assim: Senhor, quando você para descansar, você está dizendo: Deus, por mais que eu faça, eu sei que não é suficiente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Agora, eu preciso dizer algo muito profético aqui para alguém nessa noite. E eu vou tentar fazer uma conexão com aquilo que nós estamos falando. Porque tem gente aqui que está cansada, cara. Eu tenho certeza. Tem gente aqui que está com as forças esgotadas. Tem gente aqui que não está aguentando mais. E deixa eu falar uma coisa aqui. E eu não vou assassinar o texto, não. Eu vou falar sobre o que eu penso. Elias, quando ele vai preparar um altar, lá no Monte Carmelo, para que fogo do céu venha, a Bíblia vai dizer que ele prepara o altar e ele ora quantas vezes? Quem consegue falar para mim? Quantas vezes Elias ora? Uma vez. Uma vez. E o que aconteceu? Fogo desce. Elias prepara o altar, ele ora uma vez e fogo do céu desce. Depois que ele mata os profetas, ele sobe num ponto mais alto ainda do Carmelo. E ele vai orar para que chuva venha. Quantas vezes ele ora? Não. 7. É? 7 vezes. É isso mesmo. Que ele fica mandando o moço ir lá olhar. De fato. De fato. Tem que ler o texto, cara. De fato. 7 vezes cansa mais do que? Qual a diferença da oração do fogo e da oração da chuva? Tô desafiando vocês. Tá botando a gente aqui em maus lençóis ao vivo. O cansaço? O altar. Eita! Caramba. Para fogo descer tem altar. Eita. Elias ora uma vez. Para chuva vir, não tem altar. Ei! Elias tem que orar 7. E o sinal é pequeno. É da palma da mão de um homem. É fé, tudo bem. Mas eu olhando para isso, Deus fala comigo. Onde tiver altar, esforços humanos. Eu vou correr aqui. Mano do céu! Mano do céu! Onde tem altar, Manda fogo, Ney. Manda altar. fogo, Ney. Manda fogo, vamos lá. Onde tem altar,
Esforços humanos são desnecessários. Onde tem altar, Deus trabalha junto, Deus entra, Deus faz. É batalha dividida, é trabalho dividido. Lugar que tem altar, a gente se relaciona, a gente ora e Deus faz a parte dele. O que é mais difícil, descer fogo do céu ou chuva? Fogo do céu. Porque chuva é natural. Agora, para descer fogo, tem altar. O Ney correu com nós aqui, ó. O Ney invadiu o estúdio. Chuva desce de forma natural. Deus. E aí eu tenho outro ensinamento para você. Porque às vezes a gente pensa que as coisas mais simples e mais naturais, a gente não precisa inserir altares divinos. Que isso, cara? Você tá tomado. Ah, meu Deus! Eu vou correr também! A gente só chama Deus para os desafios grandes da nossa vida. E os desafios pequenos a gente olha para a nossa força e a gente pensa, eu posso dar conta disso aqui, eu não preciso perguntar nada para Ele. Mas Deus quer a totalidade da sua vida, cara. Deus quer tudo. E talvez você está se cansando demasiadamente porque está faltando altares no teu trabalho, está faltando altares na tua casa, está faltando altares na tua vida. E eu falo isso em Deus para você de verdade, com um coração temente a Ele. Porque se nós construirmos mais altares nos nossos ambientes, os trabalhos humanos serão desnecessários. É por isso que o salmista vai dizer, se ele não fizer, não adianta fazer. E para ele fazer tem que ter um altar para ele. O pai está na casa. Não sei se está na tua, mas está aqui. Ney, pelo amor de Deus. O Ney tá quebrando a mesa. Tá quebrando o estúdio, Ney. Alguém quer falar mais sobre isso? Cara, eu quero. Fala! Sabe o que é legal do que você falou? Você falou assim que quando a gente descansa em Deus, Deus ele faz a tarefa junto com a gente, né? Aí sabe o que isso me arremeteu, cara? Me arremeteu aos valentes de Davi. A Bíblia vai falar que o Davi, ele em pensamento, depois de ter vencido várias batalhas, os caras estavam cansados, cara. E aí o Davi, ele pensa alto e diz assim, quem me dera beber um pouco da água da fonte de Jacó. Os caras saem de madrugada, velho, e eles vão buscar água. Os caras passaram pelo meio do inimigo. Sabe o que eu vejo isso, pastor Natan? A hora que Davi pensou alto, eu penso Deus falando no ouvido dos caras, vamos lá? Eu vou com vocês, eu vou passar o terreno do inimigo com vocês. Eita. E não tem cansaço, não tem nada, cara, quando o cara tá perto de Deus, né? Quando Deus está trabalhando em conjunto com Ele. Aí o livro dos Gálatas vai dizer o quê? Não nos cansemos de fazer o bem. É a única coisa que eu não posso me cansar. E ao seu tempo ceifaremos. Ao seu tempo ceifaremos. Eita! Dá pro bispo ler então. Ó, o Mica, fala aí pra mim que o meu coração que tá. Pastor Ney me deu uma leitura aqui. Baixa aí, ó. Descansar. Parado de baixo. Tá. Pastor Ney deixa uma leitura para nós aqui. Descansar no Senhor é confiar na sua palavra. O nosso contentamento está no Senhor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Devemos nos aquietar e saber que Ele é Deus. O profeta Naum diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Então, descansar é viver pela fé. É alegrar-se naquele que a si mesmo se deu por nós, derramando o seu precioso sangue na cruz. Nele somos mais do que vencedores. Pegou aí? Até o pastor Ney ficou tomado aqui. Esse subiu. Só não quis entrar aqui pra falar, mas Ele derrubou o Guaraná. ele derrubou o Guaraná. Tava na mesa ali que o Guaraná voou. Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma última coisa. Eita! Eu vou correr. Agora eu corro. Para que eu tô tentando me controlar para ficar doido. Se ele correr, vai me atropelar. Não, vou na frente. Tô tentando não Se ele correr, me gritar. atropela. Tô tentando. É, você prometeu que nem gritar mais. Enquanto o Tan falava aqui, veio à minha cabeça um texto da Bíblia. Por quê? Descansar em Deus é crer no propósito, apesar
do cenário da tua vida. Descansar em Deus é crer na promessa, apesar do seu ambiente, de tudo que você está vendo. Por que eu falo isso? Todos nós temos um propósito em Deus, todos nós temos uma palavra em Deus, que foi dado a nós. Jesus está jejuando e orando no deserto durante 40 dias e 40 noites. Ele está cansado, ele está com fome, ele está cansado emocionalmente. Ele está cansado. Por que emocionalmente, bispo? Marcos vai dizer que Jesus estava entre as feras do deserto. Quem é que fica entre feras e consegue ter descanso emocional? Jesus, além de estar orando, jejuando, sendo tentado por Satanás, poderíamos dizer que ele está trabalhando para preservar a própria vida. Há um cansaço. Físico também. Físico, emocional. Talvez não espiritual, porque ele está em oração. Agora, entra em cena Satanás, e Satanás oferece oportunidades a Jesus em meio ao cansaço. Jesus tem um propósito. Jesus tem uma meta. E a oportunidade que é oferecida vai gerar descanso. Mas existe um propósito. E o descanso oferecido não tem a ver com o propósito. O descanso oferecido sai fora da rota daquilo que Deus estabeleceu. Descansar em Deus é ter discernimento das oportunidades que aparecem diante de você. Porque talvez você está num momento tão desafiador, e aí volto na fala do pastor Michel. José não tinha muita coisa a perder do ponto de vista visível, perceptível. Fui vendido pelos meus irmãos. Estou trabalhando como escravo na casa de um cara que largou tudo para eu fazer. A mulher dele quer se deitar comigo. Por que não? Talvez naquele momento, a Bíblia não relata, José olha para o propósito. Eu tenho um sonho. E nesse sonho eu governo. E esse sonho quem me deu foi Deus. E essa oportunidade não é divina. Então, você precisa discernir as oportunidades que aparecem diante da sua vida, mesmo que você esteja extremamente cansado. Outra coisa para nós cantarmos. Vamos cantar. Vamos cantar, Dani? Já vai passando a musiquinha. Outra coisa que vale a pena a gente falar aqui nessa noite é que você precisa aprender a descansar em gente, pessoas. Deus é fantástico. Deus, quando ele cria a Eva e entrega ela ao Adão, ele, é redundante que eu vou falar, sabe muito o que está fazendo. Não é bom que o homem viva só. O outro tem a capacidade de suprir necessidades emocionais. Eu tenho vindo para cá esses dias, eu falei para o pastor Iratã hoje. Domingo o pastor Iratã deixou uma palavra ao meu coração, específica. Hoje ele deixou uma outra palavra em meu coração, específica. Eu falei para você, doido para me abraçar. Enquanto conversávamos aqui antes da live, sabe o que é isso? Pessoas são fontes. É claro, existem fontes doces e amargas. Você precisa escolher a fonte que você vai beber. Mas eu posso te dizer uma coisa? Deus não é Deus sozinho. Deus é Pai, é Filho e é Espírito. E Deus nesse momento está ensinando a maneira de se viver. A gente precisa de gente do nosso lado para encontrar descanso. O Dani falou dos valentes de Davi. Claro, Deus acentuou, fez ecoar. Porque a Bíblia fala assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Davi pensou e o som ecoou para fora porque ele tinha um Deus. Mas Deus está gerando refrigério para Davi através de gente, através de pessoas. Tem gente que vai caminhar por você quando você não puder caminhar. Tem gente que vai orar por você quando você não puder orar.
Tem gente como Arão e Ur que vão levantar as suas mãos quando você estiver cansado e não puder levantar mais. Esse descanso que Deus promove para nós não está apenas no dinheiro, não está apenas nas férias, não está apenas nas conquistas. Existem descansos. Ontem eu falei para minha esposa, eu queria passar o dia inteiro abraçado a você, porque o abraço dela ontem é sempre bom. Mas ontem eu falei, eu estou descansando em seus braços. Talvez alguém na vida te feriu, te machucou, te maltratou, acabou com você. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, ainda existe gente boa na face da terra, cara. Ainda existe gente íntegra na face da terra. A comunidade tá cheia. E ainda existe gente que vai te amar sem esperar nada em troca. Ainda existe gente que vai orar por você. Ainda existe gente que, ainda que esteja lá embaixo no poço, vai estar aplaudindo as tuas vitórias, as tuas conquistas. Ainda existe gente que pode não ter uma roupa linda, bonita para colocar, mas quando vê você bem arrumado, vai te aplaudir, vai glorificar a Deus por causa da tua vida. Sabe por que eu acredito que ainda existe gente assim? Porque o Espírito Santo ainda habita entre nós, e Ele ainda está entre nós, e o fruto do Espírito revela isso. Eu vou correr, né? Não diga, eu não acredito, escute bem, não diga, isso é frase para pôr no Face, eu não acredito mais em ninguém, porque se você disser, eu não acredito mais em ninguém, você não acredita na obra salvadora da cruz do Calvário, cara, você não acredita na força do Espírito Santo. Se você disser que não acredita mais no amor dos homens, você também não acredita mais no amor de Deus, porque o amor dele se revela em nós, na sua vida. Canta, Tom. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Eu sempre tenho escape em suas mãos, eu sempre tenho resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Todo dia. Vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma saída, e a vitória é minha, só me resta crer. No que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última resposta vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Vamos descansar. Deus, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Amém? Amém. Rapaz, eu mesmo não tinha nada, hein, cara. Ora, Dani. Não tinha nada. Eu não tinha nada, agora eu tenho vida. Até quando não tem nada, tem tudo. Eita glória. É pra eu orar? É pra você orar. Senhor, nós não temos palavras para agradecer, Senhor, o afago e o refrigério que o Senhor trouxe à nossa vida. Obrigado porque
Cada vez que nós nos aproximamos de Ti, nós encontramos refrigério em Ti, Senhor. Deus, o Senhor é o detentor de todas as respostas que a nossa alma busca, que o nosso coração precisa. Espírito Santo, que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, a cada dia, que o Senhor possa aquecer o nosso coração, dentro dos invernos que nós enfrentamos, Senhor, em busca de respostas, Pai. Sim, ó Deus. E quantas buscas, Senhor, tiraram o nosso coração da rota, Pai. Sim, Senhor. Quantos momentos de desespero em nossa vida, Senhor. A gente atropelou a agenda da vida. Ô, Senhor, nós trouxemos os amanhãs para os hoje, Senhor, por causa da precipitação do nosso coração. Ô Espírito Santo, Deus que traz refrigério para o nosso coração, Deus. Não deixa, Senhor, que a ansiedade tome conta de nós, Pai. E na loucura, no calor das nossas emoções, nós possamos tomar decisões sobre as quais não tinham a sua aprovação. Sim, Deus. Ó Espírito Santo, nos refaça cada dia. Senhor, não nos deixe perder o Teu propósito, Pai. Não nos deixe sair do centro da Sua vontade. Senhor, é bem verdade que Eva e Adão, quando estavam no paraíso, Senhor, em busca de respostas para o futuro, deram ouvido à voz de Satanás. Pai, não deixa, Senhor, não deixa que o nosso coração, quando o dia do Senhor ele começa, porque a Tua palavra vai dizer que o Teu dia começa na viração dele, Pai. No momento em que nós vamos descansar, é o momento que o Senhor pega no batente, aleluia. No momento em que nós vamos dormir, Senhor, é o momento que os céus começam a trabalhar. Aos Seus amados, Ele dá enquanto dorme. Oh, Senhor, não deixa, Pai, não deixa que o nosso sono, não deixa que o nosso momento de descanso venha ser interferido pelas angústias da vida, Pai. Não deixe, Senhor, que nós colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, irado com alguma coisa, para não impedir o Teu trabalhar em nossa vida, porque o trabalhar de Deus começa enquanto estamos dormindo. O trabalhar de Deus começa enquanto o nosso corpo está em repouso. Oh Espírito Santo, ministre isso no nosso coração, ministre isso na nossa alma. Eu sinto Deus agora tocando famílias, eu sinto Deus agora tocando lares, eu sinto Deus agora trazendo o afago para corações que estavam desesperados. Eu sinto Deus agora trazendo propósitos para pessoas que começaram o ano sem destino. Deus está trazendo você para o caminho, Deus está trazendo você para o centro da vontade dEle. Deus está te trazendo para um recomeço com Ele. Oh Espírito Santo, mostre para essas pessoas que 2021, Senhor, já está marcado na sua agenda para descanso de muitos. E descansar não significa estar parado, mas é se mover em Deus. Que este ano nós possamos nos mover em Deus para a glória do Seu nome. Se conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegou, hein? Pegou, hein? O negócio pegou hoje aqui. Meu Deus do céu. Me acharam que não ia dar em nada, hein? Pegou, hein? Aleluia. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Quero pedir um favor. Tem 43 pessoas nos assistindo aqui. Nós tivemos 27 compartilhamentos. Compartilha essa palavra aí na tua timeline. Marca os teus amigos. Tenho certeza que alguém precisa ouvir essa palavra hoje para ser abençoado, assim como você. Vou desafiar. Você foi abençoado por essa live? Compartilha ela aí. Marca seus amigos. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Deixei o link aí também na descrição. Daqui a pouquinho vou baixar essa mensagem lá para você disparar para todos os seus amigos aí, nos grupos de família, nos grupos dos amigos. Vou colocar lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Domingo nós estamos aqui de novo, mais uma vez, tá? Estamos aí num processo de transição. Acredito que até o final, até a metade desse mês, estaremos definidos e teremos um lugar para cultuar presencial. Eu creio que ainda em janeiro nós vamos fazer um culto presencial na nossa casa, na nossa igreja, e você será o nosso convidado. Os pastores aqui vão se despedir. Pastor Iratã,
o homem do Instagram. Eu quero me despedir com uma palavra. Todos vocês me nutriram demais, mas por último agora, enquanto você falava, eu observei que eu tenho que tomar cuidado com o meu desgaste, com o meu cansaço, porque se eu não buscar descanso em Deus, o cansaço, o desgaste vai me tornar uma pessoa vulnerável. Isso aí. Fraca. Busca um descanso em Deus. Dani. Deus te abençoe, que o Senhor possa visitar e fazê-lo discernir aquilo que realmente está trazendo cansaço à sua vida. E que o Senhor te dê sabedoria para que você encontre refrigério. A Bíblia vai dizer: sejam vossas petições conhecidas do Senhor. Às vezes a gente se cansa porque a gente não faz Deus conhecê-las de verdade. E isso é uma atitude que Deus vai esperar de nós. Não que Deus não saiba o que precisa ser melhorado em você, mas às vezes Deus quer escutar você proferir com as suas palavras para que Ele possa derramar verdadeiramente o descanso sobre você. Deus abençoe o seu final de semana para a glória do Senhor. Pastor Mitchell. Deus abençoe. E uma semana abençoada. Te esperamos no domingo. Domingo. Sucinto e rápido. Tá cansado. Pastor Ney, vem aqui. Dá um salve pra galera. Nosso menino. Fica aí, Dani, que eu vou me despedir já também. Fica todo mundo. Fica aí. Pastor Ney, nosso novo menino aqui, ó. Mas quebra o estúdio todo. Hashtag eu Quase vou quebrou o estúdio descansar. aqui. Olha, Pastor Ney já lançou a hashtag aí, eu vou descansar. Ó, compartilha a live aí. Espero você no domingo. Se você ainda não curtiu a página da nossa igreja no Facebook, curte aí, Comunidade Rocha de Refúgio. Nós estamos aqui para ser instrumentos de bênção na tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém! Daqui a pouquinho tô lançando oração lá no grupo da comunidade, tá bom? Deus abençoe.